irmãos podem tomar os seus assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero convidar toda a igreja que abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo agora, no capítulo 2, permitindo o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar o capítulo 2 hoje. Ele tem 16 versículos. Eu acredito que a gente consegue fazer todo o capítulo num culto apenas. Primeira Coríntios capítulo 2. Todos os irmãos encontraram? Alguns irmãos já estão abrindo ainda. Vou aguardar. Todos os irmãos encontraram? Capítulo 2, verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, eu não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Meus irmãos, nós nos recordamos que no capítulo 1 da carta aos Coríntios, nós meditamos sobre todas as divisões que haviam na igreja. Nós aprendemos que Paulo disse de todas as bênçãos da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 2, Paulo vai concentrar a sua mensagem em dois assuntos. A primeira delas, o teor da sua pregação, o teor da sua mensagem. E o segundo, o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo, como sendo a verdade secreta de Deus que foi revelada a nós pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 2, no verso 1 e no verso 2, nós vemos Paulo mencionando o teor do seu ministério de pregação para aqueles crentes. E qual foi a mensagem que ele trouxe para a igreja de Corinto. E ele diz aqui que quando ele foi até o povo de Corinto para anunciar a verdade secreta de Deus, que é o Evangelho, que é o Salvador Jesus Cristo, ele não usou muitas palavras e nem grande sabedoria. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, meus irmãos, muitas pessoas pensam que a persuasão, o convencimento do Evangelho é feito pela quantidade de argumentos que é utilizado, é feito pela escolha certa de palavras, de jargões. Mas para Paulo não. Para Paulo a pregação do Evangelho nada mais é do que apresentar na unção do Espírito Santo os fatos acerca de quem Jesus Cristo é e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Meus irmãos, Deus não precisa de uma mensagem precisamente elaborada. O que Ele precisa é de homens compromissados com Ele, que anunciem a única mensagem que deve ser proclamada pela igreja, que é a morte e a ressurreição de Jesus e os efeitos dessa mensagem no coração do ser humano. Meus irmãos, a gente está cansado de ver pessoas que argumentam como ninguém, tem um português polido, uma linguagem muito culta, mas é uma mensagem que não tem efeito. O pecador não se converte ouvindo aquilo. Assim como nós conhecemos pessoas que, na sua simplicidade, mal conhecem o português, mal conseguem conjugar o verbo corretamente, mas quando abrem os lábios para anunciar o nome de Jesus Cristo, a presença de Deus se manifesta. Então nós precisamos ter em mente isso, meus irmãos, que não é pelo mundo falar que nós vamos ser ouvidos. O que nós precisamos é estar cheios do Espírito Santo de Deus, capacitados pelo próprio Deus para proclamar a mensagem do Evangelho, anunciando com ousadia que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e que em breve Ele vai voltar. Essa tem sido a mensagem da nossa igreja nesses 100 anos que nós estamos aqui, e essa tem sido a mensagem de todos os povos cristãos, e nós não podemos perder isso de vista. Verso 2, o apóstolo Paulo insiste: porque quando estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Irmãos, eu mencionei no estudo passado, na terça-feira passada, que com o avanço do movimento evangélico,
Nós temos ouvido diversos tipos de pregações e diversos tipos de evangelho. Para aqueles que não suportam a boa e velha mensagem da cruz, hoje as pessoas pregam sobre chave, pregam sobre anjo. Aconteceu esses dias numa igreja, eu soube por um amigo meu, que o pregador estava pregando e ele, para tentar incentivar o povo a acreditar que algo extraordinário ia acontecer, ele disse assim: se não acontecer nada aqui hoje, eu rasgo a minha Bíblia. Irmãos, isso é absurdo. Que fala baixa de uma pessoa que talvez não entendeu ainda o que é o Evangelho. Irmãos, não é o fato de eu estar pregando que vai fazer acontecer alguma coisa. Deus é o dono da obra. Deus é o dono da igreja. Se tiver que acontecer alguma coisa, vai acontecer porque Deus quer que aconteça. Não precisamos manipular ninguém. Não precisamos usar esse tipo de recurso. O que nós precisamos é anunciar com ousadia o Evangelho que foi revelado para a gente. Hoje em dia, para ouvir o povo da glória a Deus, aleluia, para ver movimento, as pessoas fazem tudo, irmão, tanta asneira. Prometem coisas que o Evangelho não prometeu. Mas eu ainda acredito naquele Evangelho de lágrimas. Quando o crente é desafiado a abandonar o seu pecado. Quando o crente é desafiado a viver uma vida santa na presença de Deus. Quando o crente é recordado que de qualquer maneira ninguém vai ver a face do Senhor. Esse é o nosso Evangelho. Essa é a nossa mensagem. Não adianta prometer carro e casa para gente que não vai entrar no céu. Ou nós recebemos Jesus como Salvador, abandonamos o pecado e vivemos uma vida santa, ou não adianta ver anjo, não adianta prometer dinheiro. Nós falamos o céu e vamos chegar lá porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele venceu a morte, Ele está em nosso meio, aleluia. Esse é o teor da nossa mensagem. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque em muitos lugares essa mensagem foi trocada por um falso evangelho. E nós temos que retornar ao Evangelho de Jesus. O que legitima que nós somos na igreja é quando nós continuamos sendo portadores do genuíno Evangelho. Então diga para o irmão que está aí do seu lado: não podemos abandonar a mensagem da cruz. Diga para ele isso. Jamais. Essa é a mensagem do apóstolo. Essa é a nossa mensagem em nome de Jesus. A partir do versículo 3, Paulo vai continuar reafirmando que não é a qualidade da pregação e nem quem está pregando que vai causar os efeitos no coração do pecador. É a mensagem que está sendo pregada e o Deus que está sendo proclamado que vai fazer as coisas acontecerem. Veja o que está escrito no verso 3. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Irmãos, Paulo fez o seu trabalho em Corinto diante de uma grande perseguição e de tribulações imensas. Ele diz aqui que ele estava fraco, tremia de medo. Olha, meus irmãos, quando alguém vem pregar que treme de medo, a gente fala: esse pregador não está com nada. Está lá nervoso, está enrolando a língua, não está falando nada com nada. Paulo estava desse jeito. Era uma responsabilidade grande demais, o desafio era imenso, e ele estava fraco quando ele trouxe a sua mensagem, o seu evangelho para os coríntios. Mas sabe o que aconteceu? Está escrito aqui, olha, a mensagem que ele trouxe teve provas firmes do poder do Espírito de Deus. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: como eu preguei o que Deus mandou ser pregado, e como eu estou fazendo o que Ele mandou eu fazer, Ele testificou no meu ministério, com sinais firmes do poder dele se manifestando. E o que é o poder de Deus se manifestar? É o homem pecador abandonar o seu pecado e crer em Jesus Cristo como Salvador. Os irmãos têm observado que eu tenho insistido muito todos os pregadores que vêm aqui para que façam apelo nos cultos. Eu tenho passado por alguns lugares, irmãos, que o apelo não é feito mais. Nós sabemos, pelo que nós entendemos da Bíblia Sagrada, que não é um apelo cristão que vai fazer alguém se salvar ou não. Deus salva quem Ele quer. Muitos de vocês talvez nunca vieram aqui na frente, mas entenderam o Evangelho, passaram a obedecer e são crentes até hoje. Mas quando nós fazemos o apelo, nós estamos dando àqueles que nos escutam
mensagem que foi pregada. E hoje em dia o povo não chama mais o pecador para frente, chama o crente. Porque o crente pode estar fraco que for. Se ele vem para frente, qualquer obreiro aqui põe a mão na cabeça dele, ele pula, ele se manifesta, todo mundo fala, foi um culto avivado. Às vezes não. Não precisa muito um crente pular de alegria, o Espírito Santo já está dentro dele. Agora tirar o pecador do banco e fazer esse pecador vir aqui chorando porque ele cansou do pecado, ele quer morar no céu, só o Espírito Santo pode fazer isso. E é esse tipo de resultado que nós queremos alcançar. E esse resultado não é alcançado por quem prega, ou pelo jeito que está sendo pregado. Esse resultado é alcançado porque Deus está operando na igreja. Porque Deus pode fazer coisas extraordinárias quando o Evangelho é anunciado com poder. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer algo para você. Nem sempre você vai ser um crente 100%. Muitos momentos da vida, como talvez hoje, você vai estar fraco, você vai estar passando situações que estão muito mais fortes do que você, e às vezes isso pode fazer você se retrair. Eu não vou conseguir, não vai acontecer, não vai dar certo, nada disso. Não é você, não é o seu carisma, não é o seu abraço, não é a sua beleza física, é o poder de Deus na sua vida. Por isso, diante de qualquer coisa, diga: Senhor, eu sou apenas instrumento, a glória é tua, o poder é teu, eu vou na minha fraqueza e o Senhor vai no teu poder, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Não se intimide com nada, não é você, você é apenas um instrumento do que Deus já está fazendo. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor. É melhor esse instrumento, meus irmãos, e nós somos chamados para isso, para a glória do nome do Senhor. E nós queremos ver essas provas firmes do poder do Espírito Santo, vendo o pecador se arrepender. Verso de número 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, ninguém aqui foi convencido por palavras bonitas, não. Se você tomou a decisão de seguir Jesus Cristo, segundo esse verso aqui, você tomou essa decisão pelo poder de Deus falando no seu coração. Irmãos, a gente tem uma fala nossa que a gente precisa repensar. Nós falamos tanto ela que já virou clichê. A gente sempre fala, né? Eu aceitei Jesus em 1998. A gente enche a boca e fala, né? E é verdade. Nós tomamos a decisão um dia. Mas antes disso acontecer, foi Ele que escolheu a gente. Foi Ele que nos aceitou. Jesus diz que ninguém pode ir a Ele se pelo Pai não for concedido. Então quem fez a obra em nós foi o Espírito Santo nos convencendo, revelando para a gente o nosso estado e aquilo que nós podemos nos tornar se Jesus Cristo entrar na nossa vida. Então antes de você aceitar Jesus e vir aqui na frente de um altar, você primeiro teve um encontro pessoal com o Espírito Santo de Deus, que abriu seu entendimento, abriu seu coração e te fez entender que Jesus Cristo é salvação para a tua vida. E esse Espírito Santo continua fazendo coisas tremendas em nosso meio. Nós só precisamos estar abertos para Ele. Apocalipse tem um versículo, irmãos, que nós precisamos observar com muita atenção. Está escrito ali: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não está escrito que o Espírito diz, e nem está escrito que o Espírito dirá. Está no tempo presente, diz. Porque o Espírito Santo está falando o tempo todo. Não é Deus que não está falando, é que nós não estamos atentos para ouvir a sua voz. Nessa noite mesmo o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Será que você quer ouvir? Quando nós ouvimos a voz de Deus, o nosso pisar é seguro. Se Deus está na nossa frente, a gente caminha em segurança. Aleluia! Então escute a voz de Deus nessa noite. Verso de número 6. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é a sabedoria desse mundo, nem dos poderes que o governam, e nem que estão perdendo agora o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Verso 6 e verso 7, meus irmãos, Paulo
vai explicar para nós o que ele ensinava para a igreja, qual era a palavra que ele tinha para transmitir para aqueles que já haviam se convertido. Quando você vê no verso de número 6, escrito aí, espiritualmente maduro, se você quiser marcar isso na sua Bíblia, algumas traduções dizem os que já são perfeitos. O que Paulo está querendo dizer são daqueles que já compreenderam o plano de salvação, aqueles que já compreenderam o que Deus fez no mundo através de Jesus Cristo. Para esses que já entenderam a mensagem, que já aceitaram a mensagem, Paulo os ensinava com algo que ele diz aqui no versículo 7, que é chamado de a sabedoria secreta de Deus. O que vem a ser isso? O Evangelho personificado na vida de Jesus, nos seus ensinamentos e na sua obra. Meus irmãos, eu não sei se você já percebeu isso. Se você falar do Evangelho para alguém que não é cristão, ele acha que é uma loucura. Não aceita de jeito nenhum, o coração dele está fechado. Como assim? Não é Jesus? Jesus é só um fundador de religião. Jesus é só uma pessoa boa. Um dia eu tive um embate com um cidadão dentro de uma padaria. Eu estava lá no meu horário do almoço, eu gostava de ir para lá para tomar uma Coca Zero e para estudar a Bíblia Sagrada. E ele me viu estudando a Bíblia, e eu estava com uma Bíblia de estudo um pouco maior. Ele falou: nossa, que livro grande esse, né? Eu falei: não é só grande, esse livro aqui é um livro maravilhoso, é a Bíblia. Ah, não, esse é um livro escrito por homens, não tem nada de maravilhoso nele. Eu falei: para o senhor pode ser escrito por homens, para mim ele é inspirado por Deus. Irmãos, essa fala minha deu uma briga de mais ou menos 30 minutos. Aquilo virou uma arena de argumentação terrível, e eu naquele momento, naquele afã, eu não me dei conta que eu já fui esclarecido por Deus, que falar dessa gente não adianta. Se a pessoa não foi esclarecida pelo Espírito Santo do que é o Evangelho, ela não entende. Você já falou do Evangelho para alguém, a pessoa disse: Senhor, não, isso aí é para gente velho, não, isso aí não é para mim não, isso é fanatismo. Por que a pessoa tem essa impressão? Porque as coisas espirituais de Deus, somente quem já é espiritual é capaz de entender. Falar que sangue de alguém purifica pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica, graças a Deus por isso. Você glorifica a Deus por isso, porque você já foi esclarecido. Mas para o mundo, isso é loucura. Então Paulo diz claramente para esses que já entenderam, para nós, a igreja, ele pode então falar dessa sabedoria secreta, essa sabedoria que estava escondida dos seres humanos, mas que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós antes mesmo da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Deus já havia escolhido o Senhor Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Por isso, irmãos, o pecado do homem não foi um acidente. Deus já sabia que nós falharíamos, mas Deus sempre está na nossa frente. Antes mesmo de nós pecarmos, Ele já tinha uma solução. Ele já tinha um meio de nos resgatar. Porque, irmãos, Deus sempre está na frente do homem. Você pode estar passando hoje uma situação na sua vida terrível, deprimente, e você não sabe o que fazer. Deus já tem a solução, meu irmão. Aleluia! Deus sempre está na nossa frente. Para o nosso pecado, a solução já era o Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. E para qualquer dilema que enfrentarmos nessa vida, a solução que precisamos está no mesmo Salvador, no mesmo Jesus. Por isso, busca Ele com fé nessa noite. Ele foi escolhido para a nossa glória. Que maravilha! Por que para a nossa glória? Porque quando Jesus se une conosco, o nosso estado se torna glorioso. Sem Jesus, eu sou pó, um monte de pecado ambulante, alguém que pega passos largos para o inferno. Mas quando Jesus se une comigo, eu me torno filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, uma nova criatura. Tudo muda quando Jesus chega. E é por isso que esse culto está tão gostoso. Jesus já chegou aqui, e quando Ele chega, tudo muda. Tem graça, tem renovação, tem poder. Ele pode tocar na sua vida nessa noite. Na casa dele, Ele faz o que Ele bem entender. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele sempre muda a situação de quem se encontra com Ele. O verso 8 diz assim:
Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Meus irmãos, nenhuma pessoa importante do mundo antigo foi capaz de compreender o que Deus estava fazendo. Não é o muito saber, não são os meus diplomas, não é a minha formação que determina a minha compreensão da mensagem do Evangelho. Nada disso. O que vai determinar se eu entendi essa mensagem ou não é a iluminação que o Espírito Santo me transmite. Irmãos, você pode ver que se você for no cemitério, não importa ser pobre, não importa ser rico, não importa ser negro, não importa ser branco, vai ser sepultado do mesmo jeito. A lápide pode até ser mais bonita, de um ou de outro, mas lá dentro se tornou a mesma coisa, um bando de ossos acumulados. Porque, meus irmãos, não é o que a gente tem que determina o que nós somos, é aquilo que Deus fez na nossa vida que determina quem a gente é. Por isso que nós não podemos, irmãos, nos julgar ou comparar as pessoas por coisas terrenas, nada disso. Em toda a humanidade, Deus só vê dois tipos de pessoas: os que já foram lavados no sangue de Jesus e os que ainda não foram. Então não é o seu dinheiro que te torna melhor do que ninguém, não é a sua formação. O que você precisa realmente é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. É isso que faz a diferença. Nenhum dos poderes, nenhum governante entendeu isso, porque se tivesse entendido, Jesus não teria sido crucificado. Jesus morreu porque a humanidade não entendeu o que ele veio fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo nos fez uma promessa tremenda. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16, e nós vamos ver o que Jesus falou acerca do trabalho que o Espírito Santo realizaria. Evangelho de João, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 5. Todos os irmãos encontraram? Jesus disse assim: porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas, porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, Jesus cumpriu o seu papel aqui, e então ele nos enviou o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também possuía um papel para cumprir. Jesus, ele fala algo que talvez para nós soe absurdo. Ele fala: é melhor que eu vá. Você imagina, irmão Afonso, se você está convivendo com Jesus há 3 anos e de repente ele fala: Afonso, deixa eu ir, é melhor que eu vá embora, você tem que deixar eu ir. A gente ia ficar doido. Mas peraí, não tem como alguma coisa ser melhor do que Jesus Cristo. A gente ficaria assim, abismado, e os discípulos ficaram tensos. Mas é que eles não entendiam que para que eles compreendessem o Evangelho, era necessário que agora o Espírito Santo começasse o seu ministério, porque Jesus Cristo não pôde convencê-los completamente. Nenhum deles foi regenerado pelo ministério de Jesus Cristo, mas quando o Espírito Santo veio, todos eles nasceram de novo. Eu e você só compreendemos o Evangelho porque o Espírito Santo transformou o nosso coração. Irmãos, a gente não pode ignorar o trabalho que o Espírito Santo está fazendo, de forma alguma. O Espírito Santo continua trabalhando na igreja, ele continua trabalhando em cada um de nós. É um trabalho às vezes invisível e às vezes silencioso, mas ele está fazendo coisas tremendas aqui dentro. Ele está nos libertando do poder do pecado a cada dia. Olhe para trás, olhe quantas coisas que você já deixou para trás. Olha o tipo de pessoa que você é hoje, e você não tem mérito nenhum nisso.
Você não, foi Ele, aleluia. Foi Ele que trabalhou dentro de você e Ele continua trabalhando. Ainda há pecados na sua vida que você não abandonou, assim como o pastor Sérgio tem pecados e fraquezas que ele não abandonou ainda. Mas sabe qual é a minha segurança? Sabe aonde eu posso depositar a minha confiança? Na certeza que aquele que em mim começou uma boa obra não vai parar até o dia de Jesus Cristo. Você não está pronto, meu irmão. Ele continua trabalhando na sua vida. Em algum momento Ele te enche, você fala em língua, se alegra. Em outro momento você só sente aquela segurança de salvação. E há momentos que você não sente nada. Ainda assim Ele está dentro de você, libertando você, capacitando você. Porque Jesus Cristo o enviou para ser o nosso Consolador. Aleluia. Levante suas mãos e deixe Ele tocar na sua vida nesse momento. Será que aqui nós temos ainda pessoas sensíveis ao Espírito Santo? Sensíveis a essa voz tão sublime que fala na nossa alma, sensíveis à presença dEle, que Ele possa nos impulsionar a adorarmos mais o Senhor Jesus Cristo, a sermos mais fiéis, a sermos mais santos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho, a cruz de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, foram algo que a humanidade jamais imaginou que se daria dessa forma. Se eu prometesse para você, qualquer outra coisa seria mais atraente. Um Jesus poderoso, muito atraente. Um Jesus político, muito atraente. Agora um Cristo sofredor, um Deus que sofre na cruz que sangra. Parece atraente isso, meus irmãos? Imagina só que você está no meio do incêndio e chega para te salvar um bombeiro do tamanho do William, mas com a força aqui do Aguinaldo. Você ia falar, esse pode me salvar. Agora você imagina que você está no meio do incêndio, entra um camarada mais machucado que você e mancando. Eu vim te ajudar. Você vai falar assim, eu que ajudo, camarada. Eu que vou te ajudar, você não consegue fazer nada. Irmãos, não havia nada de atraente em Jesus. Mas foi isso que para o mundo não possuía atração nenhuma, que Deus usou para a nossa salvação. Deus não costuma usar aquilo que aparece muito, meus irmãos. Deus costuma usar aquilo que o mundo despreza, para que a glória seja somente dele. Aleluia! E é justamente isso que está escrito no verso 9. Nós usamos o verso 9 para se referir ao céu. Paulo nunca usou o verso 9 para falar do céu. O verso 9 para Paulo está dizendo a respeito de Jesus Cristo e sua morte. Está escrito assim: porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus preparou para aqueles que o amam foi um Cristo sofredor. Um Cristo que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Um Salvador que não tinha nem parecer e nem formosura, mas que é poderoso para salvar o mais vil pecador. Aleluia! Deus é fiel. O verso 10, meus irmãos, Paulo explica como que nós entendemos essa mensagem. E as nossas crianças hoje estão avivadas, graças a Deus. Eu prefiro vê-las assim, viu, meus irmãos? O verso 10 diz assim: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Este segredo do Evangelho foi revelado para mim e para você. E como que Deus fez isso? Através do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, quando você tiver um familiar que não é cristão, não adianta você martelá-lo de noite, Bíblia, querer fazer ele entender, ele não vai entender. Você deve evangelizá-lo na direção do Espírito Santo lá para você. Por quê? O convencimento vai ser do Espírito. O que você precisa fazer é orar para que Deus ilumine o entendimento dele. Então, antes de você fazer aquela arena bíblica com aquela pessoa que não conhece a Jesus, ore para ele primeiro. Primeiro você interceda para quê? Para que o coração dele seja preparado por Deus para a semente ser plantada.
Porque a pessoa sem Cristo, ela está escravizada pelo diabo. A Bíblia diz que o adversário, Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Então não adianta você querer falar muita coisa para ele que ele não vai entender. Mas você vai interceder, você vai orar por ele, para que Deus lhe dê uma oportunidade única de poder falar uma mensagem que vai atingi-lo com poder, porque é o Espírito Santo que revela Cristo para as pessoas. Ele revela, ele continua revelando. Quanto mais cheio do Espírito Santo o crente estiver, mais ele está interessado na glória de Jesus Cristo. Quanto mais vazio do Espírito Santo, mais esse crente está interessado na sua própria glória. É por isso que nós precisamos dia e noite nos enchermos do Espírito Santo. Dia e noite buscarmos a presença dele para as nossas vidas. Dia e noite nos lançarmos numa vida de dependência do Espírito Santo. Irmãos, o que Deus faz em 5 minutos, você não é capaz de fazer uma vida inteira. Então conte com o poder de Deus na sua vida. Aleluia. O poder de Deus está disponível. Deus mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. Quando você levanta a sua mão com a autoridade de Deus, o nome de Jesus é glorificado na sua vida. Aleluia. Por que isso? Porque o Espírito Santo está em nós. Então recorra a esse poder todos os dias de sua vida. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Se o Espírito Santo examina as profundezas de Deus, ele também conhece o teu coração. Você já participou de um culto em que parece que o pastor pregou a mensagem inteira e foi só para você? Quem já passou por isso já? É porque o Espírito Santo examina a gente. Ele sabe qual que é a nossa necessidade. Aleluia. E Ele sabe qual é a tua necessidade nessa noite. Aleluia. E sabe qual é a palavra dele para você? Você precisa se encher mais de mim. Aleluia. Você precisa de mais do meu poder na sua vida. Você precisa de mais dependência da minha presença. Você tem agido muito com as suas próprias forças. Deixa eu trabalhar para você um pouquinho. Aleluia. Quantos creem que Deus está falando? Glorifica o nome dele nessa noite. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Verso 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui faz uma comparação. Eu não sei o que se passa na sua vida. Eu posso tentar fazer uma leitura pelo jeitinho que está o seu semblante. Por exemplo, ele hoje está feliz. Olha o sorriso bonito que ele está lá. Mas tem algumas irmãs da igreja que estão abatidas. Então eu posso fazer uma leitura precipitada, julgando que o William está feliz, ele pode estar triste, e julgando que você está triste, sendo que você está só cansado. Eu não conheço você por dentro, mas você conhece tudo que se passa aí dentro. O seu Espírito conhece esse lado. O Espírito Santo conhece também, não apenas o que passa aqui dentro, mas também as profundezas de Deus e os projetos que Deus tem para a nossa vida. É por isso, irmãos, que o povo de Deus é instruído, antes de tomar decisões importantes, orar, buscar de Deus, porque nós não sabemos o que Deus tem para a nossa vida. Tem coisa que às vezes a gente acha que Deus está ali, e Deus não está. E como que nós vamos evitar tomar decisões precipitadas e errar? Ouvindo a voz do Espírito Santo nos direcionando. Nós erraremos menos se nós orarmos um pouquinho mais. Irmãos, se a gente orasse 5 minutinhos a mais do que já oramos para tomar as decisões do dia a dia, nós íamos errar bem menos. É que às vezes a gente está tão cego pelas circunstâncias, queremos tanto alguma coisa, que nós até nos esquecemos de perguntar para Deus se aquele é o plano dele para a nossa vida. Mas eu te dou um conselho nessa noite: ora um pouquinho mais, busca um pouquinho mais a direção de Deus, ouça um pouco mais do Senhor. Irmãos, tem momentos na vida que em algumas coisas eu estou certo que Deus está naquele negócio, e daí eu venho para o culto de oração, vou orar ao Senhor, quando eu levanto a oração, eu já não quero mais aquilo. Sabe o que é isso? O Espírito Santo inclina o nosso coração para a vontade de Deus na nossa vida.
você orar por algo e a vontade de fazer aquilo sair do seu coração, foi o próprio Deus que tirou aquilo do seu caminho. Então não volte atrás não, porque Deus tem conduzido a nossa vida de dia e de noite. Você crê nisso? Pode adorar o nome do Senhor Jesus? Verso número 12. Não foi o Espírito desse mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Meus irmãos, o Espírito Santo, além de fazer tudo o que eu já disse que ele faz, ele também tem o papel de fazer com que a gente entenda a vontade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Já teve algum dia que você pegou a sua Bíblia para ler e você não entendeu nada? Parece que ficou uma nuvem negra. Você leu, não saiu nada da leitura. Você teve sonho e parou de ler? Quem já passou por isso alguma vez? Eu já. Agora, faz um retrocesso. Alguma vez que você pegou a Bíblia, orou e falou: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, e leu? Alguma vez que você fez isso, você não entendeu? Eu acho que é impossível. Por quê? Até o entendimento da Bíblia é o Espírito Santo que dá. Se você lê a Bíblia de uma maneira carnal, como se ela fosse um livro qualquer, você não vai entender nada mesmo. Agora, quando você entender que esse livro foi inspirado por Deus e que aqui está a vontade de Deus para a sua vida, você vai saber que somente com a ajuda do autor é que você pode entender a mensagem do livro. Então você ora, você pede a bênção de Deus, a direção do Espírito Santo, e deixa o Espírito Santo conduzir a leitura. Eu garanto que você vai entender, e aquilo vai ser tremendo para o seu coração. Irmãos, quando eu vou preparar um estudo para vocês aqui de terça-feira, eu peço para o Senhor, o que ele precisa? Que ponto que eu tenho que frisar? Aonde que eu tenho que parar mais um pouquinho? Para ter, meus irmãos, pelo menos aquela confiança interior que eu fiz a minha parte, de buscar a vontade dele, para não chegar aqui e falar o que eu acho que tem que falar. Não adianta, não vai surtir efeito. Mas se ele ungir o meu entendimento e os meus lábios, quando eu começar a falar, a palavra vai chegar no seu coração quentinha, e você vai sentir Deus falando com você. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Menos sabedoria humana e mais a voz de Deus fluindo através da igreja. Uma voz que é condicionada pela revelação que Deus fez na sua palavra. Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, até o entendimento do que Deus tem nos dado vem através do Espírito Santo. Verso de número 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Irmãos, o verso 13 é muito importante. Nós não podemos errar esse verso. Veja que Paulo diz que quando fala, ele usa as palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Algumas pessoas tendenciosas na sua interpretação têm negligenciado a Bíblia, não usam mais a Bíblia em suas mensagens, dizendo que eles têm que pregar o que o Espírito Santo fala diretamente com eles, e não o que está escrito. Irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. As palavras ensinadas pelo Espírito Santo são aquelas que foram registradas na Bíblia Sagrada. Quem que inspirou a Bíblia Sagrada? Quem sabe aqui? A inspiração da Bíblia Sagrada veio por meio de quem? Do Espírito Santo. Então o que está escrito aqui são palavras ensinadas por ele. O que Paulo estava dizendo era que quando ele falava, ele usava essas palavras que foram ensinadas pelo Espírito Santo. Ele usava a Bíblia Sagrada, a palavra revelada. Então diga para o seu irmão, se a mensagem não é bíblica, não ouça. Diga isso para ele, por favor. Tem que estar aqui dentro. Se não estiver aqui dentro, Deus não está falando, por mais espiritual que a mensagem pareça ser. Tem que estar aqui dentro. E o que ele fazia? Ele explicava as verdades espirituais, as verdades da Bíblia Sagrada, aos que são espirituais, a igreja, aqueles que nasceram de novo, que andam pelo Espírito. Verso 14: quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato, nem mesmo pode entendê-los,
essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Aqui Paulo reforça o que eu já disse para os irmãos: quem não é cristão, quem não é crente, não entende a palavra de Deus, não entende o Evangelho só é entendido espiritualmente. E o que significa isso? Se você não é uma pessoa espiritual, se você não nasceu de novo, ainda não teve encontro com Jesus, a Bíblia para você vai ser loucura. Mas para nós que já nascemos de novo, a Bíblia é o poder de Deus para a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Verso 15: a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo Jesus. O verso 15, irmãos, é muito importante a gente entender também, porque também é um verso que as pessoas deturpam muito para justificar algumas posturas exageradas dela. Veja que Paulo diz que a pessoa que tem o Espírito Santo, quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Todos nós. Se você é crente, se você já nasceu de novo, o Espírito Santo está morando dentro de você. Então, se você tem o Espírito Santo, você pode julgar o valor de todas as coisas. Você é capaz de discernir o certo do errado, e você não precisa experimentar o errado para saber que é errado e que não é bom para a sua vida. O Espírito Santo nos dá entendimento e sabedoria para optarmos pelo caminho certo. Ele continua aqui: porém, essa pessoa não pode ser julgada por ninguém. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, não é que o crente não pode ser submetido ao julgamento. Se eu observo alguém agindo de forma contrária à verdade que foi revelada pelas Escrituras, eu tenho não apenas o direito, mas o dever de alertá-lo. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, eu já passei, de às vezes tentar orientar alguém que está um pouquinho distante do que Deus tem falado, e a pessoa fala: mas Deus falou comigo. Esse negócio de Deus falou comigo é um monte de medo, porque é um Deus estranho, porque Ele falou uma coisa na Bíblia, mas para aquele crente falou outra coisa completamente diferente. Eu não sei que Deus que está errado, ou melhor, eu sei. Então muita gente tem usado esses artifícios. O Espírito Santo me tocou. Ah, mas Deus falou comigo. Não, mas foi Deus que mandou fazer. Mas se a Bíblia não diz que pode fazer, quem mandou não foi Deus, foi o Espírito Santo que você deu ouvido. Irmãos, a nossa religião é a Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, não faça. Um dia desses eu presenciei um profeta orando por um jovem para Deus preparar uma esposa para ele. E o jovem já era casado. O que o pastor Sérgio fez? Chamou o camarada de lado e falei: você errou. Não é que Deus me tocou, não. Talvez Deus tocou para a pessoa da esquerda ou da direita. Esse, para quem você falou, já é casado. E graças a Deus a pessoa foi humilde e foi lá pedir desculpa. Irmão, ia ser dito. Mas tem gente que não aceita esse comportamento. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: nós cristãos, nós temos capacidade para discernir tudo. Mas quem não é cristão não é capaz de nos entender, de nos julgar. Por quê? Ele não é capaz de entender o valor daquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, eu sei que o adultério é mal, mesmo sem ter adulterado, porque eu tenho discernimento do Espírito que isso é mal. Mas uma pessoa que não é cristã jamais vai entender a beleza da santidade cristã, o valor da oração, da consagração. Ela não é capaz de me julgar, mas eu posso julgá-lo e discerni-la completamente. É isso que Paulo está dizendo. Você é capaz de falar para o não crente o que é certo e o que é errado, mas ele não é capaz de fazer o mesmo para a gente, porque ele não tem o Espírito Santo na vida dele. Amém, meus irmãos? Então, se alguém vier para cima de você: Deus falou, Deus mandou, olha na palavra. Se tiver fora, fecha o ouvido e manda o irmão embora em nome de Jesus Cristo, porque tem muita gente fazendo besteira nesse mundo. Muita gente fazendo besteira, só Jesus. E eu que sou andado, meus irmãos, eu já tive todas as fases, irmãos, que eu acho que o pentecostal tem. Eu já tive a fase de vigília, eu já tive a fase de Camboriú, eu já tive a fase do monte, eu já tive a fase já da escola teológica,
E hoje eu posso falar para os irmãos que já tenho um pouquinho de experiência no convívio cotidiano da igreja. Porque quando a gente está liderando o rebanho, a gente participa de coisas que o membro não participa. Os irmãos não têm ideia de tudo que acontece na igreja, não dá, mas a gente que está na liderança, o Aguinaldo sabe o que não sabe. A gente sabe de tudo e tem que resolver tudo. E a vida cristã não é esse mar de rosas que muitos pregadores têm feito a gente acreditar que é. Porque o povo cristão é gente. Erra, faz coisas absurdas às vezes, e a gente vai precisar cuidar. Vai ter que dar as mãos, porque nós somos uma família aqui. E eu posso falar para os irmãos que toda essa jornada minha, eu já vi coisas, irmãos, que se a gente não fosse cristão, a gente já estava fora da igreja há muito tempo. Mas o Senhor Jesus tem nos dado graça para entender que é necessário que isso aconteça, para a gente poder discernir entre aquele que serve e não serve a Deus, e escolher para que lado a gente está. E eu fiz uma escolha, meu Deus. Eu decidi ficar com aqueles que estão no caminho estreito, com aqueles que não querem novidade, querem somente Jesus Cristo, querem somente a palavra de Deus, querem somente o poder do Espírito Santo. E eu tenho percebido que essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. Então fale com o seu irmão do seu lado. Se não tiver Jesus, se não tiver Bíblia, se não tiver Espírito Santo, estou fora. Diga isso para ele, irmão Jesus. O verso 16 encerra o capítulo 2. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Irmãos, Jesus Cristo em seu ministério foi cheio do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, diversas vezes está escrito que Jesus foi cheio do Espírito Santo. E o que Paulo está dizendo é que o mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus habita em nós hoje. E por conta disso, nós podemos viver a nossa vida com o mesmo poder que capacitou Jesus para viver uma vida para a glória de Deus e entendermos os caminhos que Deus tem para nós. Fique de pé em nome de Jesus.